Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no número 125. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar. Bendito e santo, nós rogamos a Ti para que fale conosco através da Sua palavra, Pai. Dá-nos a graça de entendermos o que o Senhor quer nos ensinar através deste belíssimo salmo que fala ao nosso coração, que traz graça no Teu Espírito e nos convida, nos chama a confiar no Senhor. A crer que aqueles que têm como opção de vida confiarem em Ti são firmes, são inabaláveis, como de fato é também o Monte Sião. Abençoa-nos por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo, e aí, quando a gente tem oportunidade de falar, em alguns domingos, os salmos de peregrinação, ou os cânticos de romagem, que é esse grupo aí de 15 salmos, que vai do salmo de número 120 até o salmo de número 134. E só relembrando aqui, os salmos de peregrinação, ou esse grupo de cânticos que são chamados cânticos de romagem, eles são os cânticos usados pelos peregrinos, ou eram usados pelos peregrinos que saíam lá na região de Israel, saíam das suas casas até Sião, ou até a cidade de Jerusalém, nas 3 festas principais que Deus estabeleceu para o seu povo. Aí lembra lá que são a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos tabernáculos também. Então, 3 vezes ao ano, Deus tinha estabelecido que nessas 3 datas, os israelitas deveriam sair dos seus lares e caminhar em peregrinação até Sião, onde Deus habitava. Sião era a morada de Deus. Hoje, vocês sabem muito bem que não é mais. Deus não habita mais lá no Monte Sião, em Jerusalém. O templo nem está mais lá, né? Ele foi destruído no ano 70 e nunca mais foi reerguido. Hoje, onde é que Deus habita? Deus habita no seu povo. Nós somos o templo do Senhor. Então, cada crente, como o apóstolo Pedro fala, cada crente é uma pedra viva nesse grande santuário, nesse grande tabernáculo que não está mais localizado em um local geográfico, mas está espalhado por todo o mundo. Crentes espalhados por todo o mundo constituem o templo, o santuário do Deus, ou do Senhor dos exércitos. Então, isso hoje, né? Naquela época era diferente. Deus habitava em Jerusalém e os israelitas deveriam ir a esse local de habitação do Senhor para ali celebrar o nome do Senhor e se lembrar até dos seus feitos, né? Na Páscoa, os israelitas se lembravam ali da libertação do Senhor. Deus libertou o seu povo do Egito, da opressão de Faraó. Na festa do Pentecostes, eles lembravam também das colheitas, né? O Senhor abençoava a colheita do seu povo. E depois, posteriormente, eles começaram também a se recordar da entrega da lei no Sinai. E no tabernáculo, o povo lembrava da sua trajetória, da sua peregrinação ali no deserto. Então, nessa festa dos tabernáculos, você sabe muito bem que o povo de Israel habitava em tendas. Porque eles se lembravam que no deserto, quando eles estavam caminhando para Canaã, eles habitavam em tendas ali, e Deus também tinha sua tenda no meio do seu povo, que era o tabernáculo, que depois se tornou o templo. Então, esse é
o contexto, né, dos cânticos de peregrinação, eles eram usados nessas datas específicas. Nós vimos no Salmo de número 124, que ele fala lá da libertação do Senhor. Deus aparece como libertador do seu povo, em uma situação crítica, em uma situação de caos, quando parece não haver libertação diante de uma crise, diante de uma tribulação que o povo de Deus passa. Isso é só aparente. Deus, ele está presente, ele pode muito bem salvar o seu povo. Tanto é que o Salmo 124 termina dizendo o seguinte, né? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E o Salmo de número 125 também vai falar de um momento de crise que o povo estava passando. Esse salmo roga ao Senhor que estabeleça a sua justa ordem sobre a terra herdada pelo seu povo, que é ali, na época deles, né, era a área ali, a região da Palestina, o que nós chamamos hoje de Palestina. Esse salmo aqui roga a Deus para que ele remova o poder governante do mal, dando uma vida boa e próspera ao seu povo. E o que está por trás dessa oração, desse pedido ao Senhor? O que está por trás é a compreensão de que Deus é poderoso o suficiente para que, no momento em que um governante mau se levanta, um cetro de impiedade, né, como fala aí o verso de número 3, o cetro dos ímpios, quando o governante mau se levanta, Deus pode muito bem, ele é poderoso para remover essa opressão e para sustentar aqueles que esperam nele. Tá? Então é isso que está aqui por trás desse salmo, essa compreensão de que Deus é poderoso para combater todo o poder político mau que tenta oprimir o seu povo. Embora o nosso salmo aqui fale de Sião, o Monte Sião, como um monte inabalável, o que o salmo nos mostra e convida, né, tanto os israelitas como nós hoje, que ele nos convida a fazer é confiar em Deus. Então, para os israelitas que viviam na montanha lá de Sião, em Jerusalém, e também para os outros, as outras pessoas de Israel, o Monte Sião poderia trazer a ideia ali de estabilidade. Então, a tentação poderia ser de confiar no monte e não confiar no Senhor, mas não é isso que o Salmo fala. Ele nos chama, e ele chama aqui os israelitas a confiarem, ao invés de confiarem no Monte Sião, a confiarem no Senhor, porque é Deus que traz estabilidade e segurança ao seu povo. É aqueles que confiam no Senhor que são e estão seguros. Então, o monte aqui não é usado apenas com fins como motivo, né, para crer que você vai ser estável, né? Não, ele é trazido aqui com fins de comparação. Ele é apenas trazido aqui para comparar a estabilidade do povo de Deus com esse monte ou essa montanha. Então, esse é o resumo do que nós vemos aqui no Salmo de número 125. E qual o contexto histórico deste Salmo? Embora o Salmo 125 faça parte desse grupo de cânticos de romagem, é muito provável que ele tenha sido escrito numa situação diferente. Então, existiu um contexto histórico, uma situação histórica em que esse salmo foi escrito, que é uma situação à parte daquela em que esses salmos eram usados. Tá? Então, o salmo era usado durante a peregrinação a Sião, mas é provável que ele tenha sido escrito em outro contexto, em uma situação diferente. E qual que era essa situação histórica do Salmo? Parece aqui pressuposto, meus irmãos, que existia ali na época uma crise decorrente de uma dominação de um poder político vil que estava oprimindo o povo do Senhor. A gente não sabe qual situação específica era durante a história de Israel, mas o Salmo ele pressupõe esse governo ímpio.
Tanto é que ele fala, como nós mencionamos aí no verso de número 3, do cetro do ímpio, sobre a sorte dos justos. E aí ele fala depois aí, né, no verso de número 5, daqueles que se desviam, a que Deus os levará juntamente com os malfeitores. Então ele está fazendo alusão exatamente a esse contexto de dominação ímpia que oprimiu o povo de Deus. Poderia ser um rei ímpio. A gente sabe que Judá é o reino do sul e Israel é o reino do norte, ambos tiveram reis ímpios. Por exemplo, no reino do sul nós temos Acais, o pai de Ezequias. Foi um rei vil, um rei que não era piedoso. No reino do norte, nós sabemos de Acabe, que era um rei extremamente ímpio. Existiram outros também, poderia ser um rei do povo, que estava oprimindo o povo de Deus. Mas também poderia ser o contexto aqui de dominação estrangeira. A gente sabe que na história de Israel, Deus por vezes usou outras nações e reis de outras nações para dominar sobre o seu povo. E às vezes era no contexto até de castigo, né? Porque o povo abandonava a aliança, abandonava o Senhor. Mas a ideia aqui que o Salmo pressupõe é exatamente essa. Existia uma crise decorrente da dominação, provavelmente era uma dominação estrangeira. Então o salmista aqui confia na proteção de Deus e na libertação que ele traria. É por isso que o nosso salmo fala da firme esperança do crente em meio à opressão. Esse é o tema do nosso sermão de hoje, a firme esperança do crente em meio à opressão. Como é que isso está estruturado no nosso texto? O nosso texto se divide em 3 partes. A primeira parte, que está no verso 1 e 2, mostra que essa esperança do crente em meio à opressão é dos que confiam no Senhor. Então aqui ele vai estabelecer 2 comparações, onde o salmista fala dessa situação daqueles que confiam em Deus, usando a imagem da geografia e da topografia da região ali do Monte Sião. Então, a primeira parte do Salmo, verso 1 e 2, mostra que a firme esperança do crente em meio à opressão é dos que confiam no Senhor. A segunda parte, que está no verso de número 3, mostra que essa esperança aguarda a libertação do mal. Então, aqui no verso de número 3, o salmista vai mostrar que há uma garantia da parte do Senhor, da parte de Deus, de que o domínio do homem perverso não permanecerá sobre a terra dos justos, e também a tentação que o justo tem naquela ocasião será removida junto com o governo vil. E também existe aí a terceira parte do nosso salmo, que está no verso 4 e no verso 5. E ele mostra que a esperança, essa esperança da qual estamos falando, está firmada na justiça divina. E aqui o salmista roga ao Senhor para que faça o bem aos bons, aqueles que vivem justamente, aqueles que são os piedosos do seu povo, e também para que ele mande embora todo aquele que pratica a perversidade. Então, é assim que está estruturado, dividido o nosso texto. E a gente vai ver então aí o verso de número 1 e 2, que é a primeira parte. Vamos ler o verso de número 1 e 2, que fala que a firme esperança do crente em meio à opressão é dos que confiam no Senhor. Leiamos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos várias metáforas e imagens comparativas sobre Deus. E uma dessas imagens é dele como uma rocha, como uma montanha. O que os autores bíblicos querem dizer com isso, quando eles comparam Deus com uma montanha e como uma rocha? Eles querem mostrar o Senhor como um local seguro. Deus é aquele em quem nós temos refúgio
em quem nós temos segurança, é um local inabalável e seguro. O Salmo 94, o Salmo 95 são trechos também, são salmos que falam de Deus como um rochedo onde nós encontramos a nossa segurança. A figura de uma montanha é usada, então, várias vezes na Bíblia com esse sentido. E no nosso salmo nós encontramos isso também, só que essa figura da montanha aqui, ela aparece de uma maneira incomum, porque ao invés de ela ser usada para comparar a Deus com a montanha, ela compara o povo de Deus. Então, aqueles que confiam, ou aqueles cuja característica de vida é confiar no Senhor, são comparados com a montanha, e especificamente uma montanha, né, que é Sião. Então o Salmo abre aqui com esse assunto, e ele mostra aqui que confiar no Senhor é uma tarefa de vida para o povo de Deus. E isso aparece em vários trechos da Bíblia, não somente aqui no Salmo de número 125. Se a gente voltar até Gênesis, nós veremos ali que Adão ele tinha que confiar em Deus enquanto estava no jardim. Então, Deus colocou o homem ali. A gente está vendo lá no Clube do Livro, né? Ontem a gente teve a reunião do nosso Clube do Livro, e a parte do livro que a gente está vendo, que fala sobre o sacerdócio, né? Ele fala desse trecho onde Deus cria Adão para um relacionamento com ele. Aí a gente vê ali que Adão deveria ter uma proximidade com o Senhor e confiar em Deus. Abraão também deveria confiar no Senhor. Pensa na situação dele. Ele está lá vivendo sua vida e de repente Deus aparece a Abraão e fala, olha, sai daí da tua terra, do meio da tua família, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus promete que vai dar um filho a Abraão, sendo que a sua esposa não podia ter filhos. Ela era estéril. Então, Abraão deveria confiar também no Senhor. E Jael, enquanto estava ali no Egito, vivendo em meio à opressão, também deveria confiar no Senhor. Depois, quando eles estavam andando pelo deserto, ele deveria crer e confiar, se assegurar em Deus. Acais, o rei Acais, que nós mencionamos agora há pouco, diante da ameaça assíria, a grande potência da sua época, deveria também entregar a sua confiança, o seu coração no Senhor, embora ele não tenha feito isso. Acais falhou aí em confiar no Senhor. O livro de Provérbios também, lá se encontram máximas que nos exortam a confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor estão seguros. E o Salmo aqui de número 125 mostra que é esse tipo de pessoa que confia em Deus que é inabalável. Mas o que é confiar aqui? O que o Salmo quer dizer com isso? É claro que essa atitude de confiar em Deus tem a ver com fé, tem a ver com crer nele. Mas não é apenas isso. Aqui no nosso Salmo, Deus ele é o nosso objeto de confiança, como objeto de segurança. A ideia aqui é de se colocar sobre os cuidados dele e confiar nele em um momento de tribulação. Não somente nesse momento, claro, em todos os momentos, mas especificamente nesse contexto. E é interessante aqui que o Salmo ele fala dessa ideia de confiar no Senhor como algo que deve ser uma característica de vida para o povo de Deus. Então, a ideia aqui de confiar no Senhor não é uma atitude que deve ser tomada apenas pontualmente. Em um momento específico da sua vida, em um momento particular da sua vida, você vai ter que confiar em Deus. Não é isso que o Salmo está dizendo. A forma aqui do hebraico que o autor usa traz a ideia de que confiar em Deus é uma opção de vida, é uma característica dos piedosos, do justo, do povo do Senhor. Isso fala muito a nós porque nós sabemos muito bem que a nossa tendência, muitas vezes nós fazemos isso, e as pessoas fazem isso, né? É de confiar em Deus apenas quando problemas aparecem na vida delas. Então, surge uma enfermidade terrível que não tem como você não vê esperança. Os médicos não podem te ajudar.
Por mais que eles tentem, eles não podem ajudar. Então, essa pessoa recorre a Deus como a última opção da vida delas. Não é esse tipo de confiança que o Salmo está falando aqui. Pessoas que passam por enfermidades, por problemas na família, acidentes, problemas no trabalho, a vida financeira delas não vai bem, elas não conseguem progredir em suas vidas, então elas recorrem a Deus como a última opção. É claro que se elas estão passando por problemas, elas devem recorrer a Deus. É óbvio. Mas o Salmo está ensinando aqui pra gente que nós não devemos viver assim. Tem gente que vive assim, só busca a Deus quando o problema aparece. Não, aqueles que são justos, os piedosos, o povo de Deus, deve ter uma confiança perene, deve ser uma opção de vida, de se entregar, de se colocar sob os cuidados do Senhor. Que quando o problema aparece, quando a situação de crise, a tribulação aparece, você de fato estará seguro, inabalável como o Monte Sião. Então, confiar no Senhor, meus irmãos, precisa ser uma característica em nossa vida. E o salmista, ele faz essa comparação com a montanha aqui onde está o templo, né, o Monte Sião. Ele fala aqui da montanha, que é o local onde está o trono de Deus. Você sabe muito bem que, como nós mencionamos agora há pouco, ali naquele local existia o templo, onde também estava a Arca da Aliança, né? E a Arca da Aliança era considerada como o estrado dos pés de Deus, onde Deus colocava os seus pés. A ideia de que Deus está assentado em seu trono de glória e a Arca da Aliança é o local onde Deus coloca os seus pés. Ele está assentado sobre os montes e a Arca da Aliança ali representa a presença do Senhor, a ideia do trono dele e a sua habitação ali no templo. E a ideia da comparação aqui com esse monte traz esse sentido de estabilidade e permanência. Tanto é que ele fala, eles não se abalam, né? Ou a montanha, na verdade, aqui está no singular, no versículo de número 1, né? Aqui não se abala, firme para sempre. Então, assim como esse monte não se abala, ele está firme, o crente que confia, ou os confiadores que têm como a opção de vida entregar o seu coração aos cuidados do Senhor, esses também não se abalam. E a ideia aqui não é que essa estabilidade ou essa segurança vem de você mesmo. Só porque você confia em Deus, então você está seguro por si mesmo. Não é essa a ideia. E o texto aqui também não está falando de uma segurança ou que você é inabalável no seu interior, como se você tivesse uma paz perene e qualquer notícia ruim que chegue a você não pode te abalar emocionalmente. Não é esse o sentido aqui do texto, algo mais subjetivo, né? O sentido aqui é mais objetivo, está falando de uma segurança externa. É claro, meus irmãos, que confiar em Deus traz segurança interna também. Tá? Confiar em Deus traz uma certa segurança no nosso coração e nos dá a estabilidade para momentos em que, se nós não confiássemos no Senhor, nós não teríamos essa estabilidade, nós não conseguiríamos suportar. Então, confiar em Deus traz isso também. Mas a ideia aqui, o ponto do Salmo, é da estabilidade externa, da proteção que vem do Senhor. O salmista aqui, juntamente com os israelitas, estão expressando a sua fé, reconhecendo que mesmo quando as lutas chegam para o povo de Deus, aqueles que entregam seu coração ao Senhor terão segurança dele e nele. E o Salmo também fala que eles são protegidos pelo Senhor porque o Senhor está em derredor deles. Isso aparece no versículo de número, ou no verso de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, novamente, ele faz uma comparação aqui com a geografia de Jerusalém. Sião, você olhar lá, Sião, ele está ao redor de uma cadeia de montanhas mais
altas que parecem um muro protetor ao redor daquele monte. Então, da mesma forma que essas montanhas cercam Jerusalém, assim também Deus cerca ou protege o seu povo. Então é interessante aqui que, por mais que as montanhas pareçam ser um muro protetor, trazendo segurança ali para o povo de Deus que está naquela montanha, a confiança deles não está naquela imagem, está em Deus. A imagem é usada apenas com fins de comparação, o que nós falamos agora há pouco. A confiança da proteção vem do Senhor, está no Senhor. E por fim, terminando aqui continuando, né, o nosso sermão, o Salmo fala aí também de que a esperança firme, a esperança do crente em meio à opressão é dos que aguardam a libertação do mal. Então nós vimos agora que a firme esperança do crente em meio à opressão é dos que confiam no Senhor. Quando a tribulação chega, aqueles que têm como opção de vida entregar o seu coração aos cuidados do Senhor permanecem estáveis, mesmo em meio ao mal, mesmo em meio à tribulação, porque o Senhor os protege. E agora, no ponto de número 2, mostra que a firme esperança do crente em meio à opressão aguarda a libertação do mal. Então, o que fala aí o verso de número 3? Né? Vamos ler aí o verso de número 3. Leiamos. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estendam a iniquidade. Então, o verso de número 3, que fala que aguarda a libertação do mal, fala dessa esperança da libertação do mal, ele fala aí de um modo simbólico sobre um poder social, político, e que era que provavelmente uma nação, uma potência estrangeira, cujo poder afetava as terras repartidas por sorte entre os israelitas, entre as tribos de Israel. Lembra lá que qual que é a teologia, né, que a gente entende lá por trás de Deuteronômio, Josué e outros textos também do Antigo Testamento. A terra de Canaã, que Deus deu ao povo dele, era de Deus. Ela pertencia primariamente a Deus. Mas por causa disso, Deus deu a terra ao seu povo. Né? A terra era de Deus, pertencia a ele, absolutamente a ele, mas ele deu ao seu povo. Ele levou o seu povo para lá e fez com que Israel vivesse naquela localidade, repartiu aquela terra ali por sortes. A gente está vendo isso na EBD, na Escola Dominical. A gente está estudando aí os livros de Josué, Juízes e posteriormente Ruth, né? Na última aula nós vimos que Deus repartiu as terras para o seu povo através de sortes, né? Então eram lançadas sortes e a parte da terra que caísse para determinada tribo era aquela parte lá que determinada tribo iria herdar. Então isso é o que mostra o livro de Josué. E é por isso que no nosso texto aqui, quando fala de sorte dos justos, está falando da terra, tá? A ideia aí de que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, a palavra sorte poderia ser muito bem traduzida como terra. A terra dos justos, justamente fazendo alusão a essa repartição da terra por meio das sortes. É difícil da gente compreender aqui o impacto que esse trecho aqui, esse verso tem sobre a vida dos israelitas da época, né, a ideia de o cetro sobre a terra dos justos, né, o cetro ímpio sobre a terra dos justos, porque para nós hoje, a porção de terra não tem o mesmo valor que tinha para aquele povo. A porção de terra que a gente tem hoje, por exemplo, um terreno, ele tem valor? Tem. Obviamente tem valor. Mas não tem o mesmo significado que tinha para os israelitas dessa época. Não é aqui o cetro dos ímpios sobre a terra ou a sorte dos justos,
não é a mesma coisa que um governante ímpio tomar o nosso terreno. Não é a mesma coisa que, sei lá, o MST invadir lá a sua casa, invadir a sua terra. E por que não é a mesma coisa? Aqui tinha um fator econômico, obviamente, porque numa sociedade camponesa, a porção campo, terra, era importante para a subsistência, mas tinha outra coisa também, que era o fator teológico. A terra era especial. Deus a deu como um presente ao seu povo. A terra era um presente de Deus. Deus habitava naquela terra. Né? Então, além do fator econômico, do significado econômico, também tinha um significado religioso, teológico, e para a gente não existe esse significado hoje. Né? Deus não nos deu as nossas posses, os nossos terrenos como uma promessa por causa de uma aliança que Ele fez conosco. Não é assim que funcionam as coisas hoje. É claro que todas as nossas posses são presentes de Deus, mas não da mesma maneira que era para os israelitas aqui da época do Salmo. Então, para a gente é um pouco difícil de compreender o impacto que isso tinha na vida desse povo, mas tinha um impacto muito grande. E qual que era o problema aqui? O que estava acontecendo? É bem possível, meus irmãos, que o problema aqui presente refere-se à prática de confiscar terras e concedê-las a novos proprietários. Então, as posses ali, os campos dos israelitas estavam sendo confiscados, tirados deles de uma maneira injusta e sendo entregues a outros proprietários, a novos proprietários. E qual que é o envolvimento do cetro perverso nisso tudo? Muito provavelmente era essa prática, né, de distribuição injusta de terras, talvez tenha sido instituída por esse governante mau aqui. Ele pode ter muito bem instituído essa prática de tirar terras e dar a outras pessoas, ou ele poderia estar protegendo essa prática de alguma maneira. Então, existiam pessoas ali que faziam isso, praticavam esse tipo de coisa, e esse governante ímpio poderia estar protegendo essas pessoas. Era uma outra opção aqui para entender o nosso texto. É interessante que o livro de Miqueias, ele fala dessa prática, né? Dos opressores gananciosos que tiravam propriedade dos outros para ficar para eles. Lá em Miqueias capítulo 2, eu vou ler aqui para os irmãos, Miqueias 2, do 1 ao 5, mas diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra essa família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja? Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Então, está falando dessa prática de tirar propriedades, campos, casas das pessoas. E aqui há um juízo sobre esse tipo de pessoa, né? Eles não terão de volta, eles terão as suas propriedades tiradas, né, também, e não terão as suas possessões, né? Como diz aqui o texto, não terá na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Então, o verso de número 3 fala dessa prática e também da tentação que existia para o justo, o piedoso, que vivia em meio a essa iniquidade, a essa prática ímpia, de também se envolver naquilo. O verso número 3 fala isso também. Então, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a terra do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, havia tentação aqui. Qual que é a ideia? Havia tentação
de que o piedoso se envolvesse também nessa prática, né? De que ele vendo ali as pessoas tendo suas terras tomadas e os outros amontoando, né, a posses e nada acontecendo, havia a tentação deles esticarem as suas mãos à iniquidade, ou seja, também tomarem posses de outras pessoas para si, né, retirar a posse do seu irmão. E realmente, meus irmãos, quando o justo, o piedoso, vive em meio à iniquidade, em meio às práticas más, vai haver a tentação dele se envolver com aquilo. Né? Lá no seu trabalho, seus colegas ali de trabalho praticando mal, fazendo coisas ocultas ali, para de alguma maneira ganhar em cima daquilo, enganando o chefe, e nada acontece com eles, e o crente está lá nesse lugar, ele vai ser tentado a se envolver com aquilo, né? Satanás vai falar ao coração do crente para ele olhar para aquilo, olha, eles estão ganhando com isso aqui. Você também pode crescer financeiramente dessa maneira. E assim, esse ambiente mau, esse ambiente hostil, ser para o crente um motivo de sedução, de tentação. É por isso que quando nós vivemos nesse meio, nós devemos pedir a justiça do Senhor, né? Senhor, não deixe que isso aconteça. Acabe com essas práticas vis, para que eu não seja tentado a esticar a minha mão à impiedade, a colocar a minha mão naquilo que eu não devo, né? As mãos do povo de Deus devem ser puras e santas e não se envolver com essas práticas vis. Mas aqui há a garantia de que esse poder vil será destruído ou será removido do povo de Deus. É interessante que o verso de número 3, ele, embora aqui não apareça, né, ele já começa falando do cetro dos ímpios, mas aqui no verso número 3, no texto hebraico, tem uma partícula que traz a ideia de garantia e de certeza. A ideia seria que certamente o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, o que o salmista está falando? Olha, é certo que, embora esse cetro esteja aqui fazendo o mal, esse governante, esse poder, esse sistema político e social esteja praticando a impiedade, certamente ele não permanecerá sobre nós. Deus o removerá e o destruirá. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a proteção de Deus sobre o seu povo não impede que nós sejamos afligidos por autoridades más. Por vezes, autoridades vis se levantarão para fazer mal ao povo de Deus, para oprimir o povo de Deus de alguma forma. Há várias formas de opressão. E nós vamos sofrer isso, né? O Salmo aqui, os primeiros versos do Salmo que traz a ideia de proteção de Deus não devem ser tomados como uma promessa, né? Essas primeiras palavras não devem ser tomadas como uma promessa de que nunca teremos que lidar com problemas políticos vis, com governantes políticos vis que tentam oprimir o povo de Deus. O Salmo não está falando isso. Tá? Que a gente nunca vai ter que lidar com esse tipo de situação. Senão, o próprio Salmo estaria se refutando. Porque era esse o contexto da época, é esse o contexto que o Salmo foi escrito. Então, realmente, por vezes, Deus permitirá e usará também governantes vis, e nós seremos afligidos por ele. Mas, mesmo em meio a isso, Deus ainda segurará o seu povo, nós teremos estabilidade, segurança e proteção em Deus. E porque, embora também nós confiamos, né, embora que essas aflições possam existir, esse sistema mal possa existir e oprima o povo de Deus, tudo isso será desfeito. Às vezes nós vemos governantes maus se levantando, praticando impiedade, e não tem ninguém, não tem nada ali para livrar
o povo do Senhor. Livrar a sociedade e principalmente o povo de Deus. E aí parece que nós ficamos à deriva, a gente não pode recorrer a nada. Porque se o próprio magistrado, se a própria autoridade, que deveria promover a justiça, que deveria promover o bem, está praticando o mal, está praticando opressão, a gente vai recorrer a quem? O povo de Deus deve confiar no Senhor. O povo de Deus recorre a Ele, confia na segurança que Ele trará. Então, às vezes nós vemos isso e parece que a maldade não terminará, mas nós temos a garantia de que Deus realmente trará libertação ao seu povo. E é interessante que o nosso texto aqui ele fala da terra dos justos. E como nós falamos hoje, nossas propriedades, os nossos terrenos, os nossos campos, digamos assim, eles não têm o mesmo valor teológico que tinham para os israelitas, né? Mas nós não devemos pensar que a Igreja ou o Novo Testamento abandonou a ideia da teologia da herança da terra. A herança de terra é uma verdade também para a gente. É uma verdade para nós também. Por exemplo, Paulo, em Romanos 4:13, fala que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de serem herdeiros do mundo. Então perceba, embora Deus não leve o seu povo para uma região geográfica específica, e não tenha nos dado uma região geográfica específica atualmente, Ele deu para nós a promessa de que nós herdaremos o mundo todo, juntamente com Cristo. Hebreus também, Hebreus de número 4, capítulo 4, fala que Deus está levando o seu povo para o seu descanso. O descanso do povo de Israel, dos israelitas, era a terra da Palestina. O descanso da igreja é novos céus e nova terra. Então, a ideia de que o Novo Testamento não abandonou a teologia da herança da terra. Nós temos uma terra que herdaremos, uma terra a ser herdada, que é muito superior, bem maior do que o que os israelitas herdaram no passado. Nós herdaremos o mundo todo. Isso é muito melhor, porque por mais que haja governantes maus, cetros de iniquidade oprimindo o povo de Deus, nenhum sistema pode tirar a nossa herança de nós através das suas artimanhas, da sua opressão. Poder político nenhum pode tirar a nossa herança, porque eles não têm acesso a ela. Eles não têm acesso a ela. Ela está firmada em Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, entrou no mundo, no novo mundo de Deus, e no mundo que Deus, de fato, trará quando os céus e terra convergirem em um só lugar, como mostra o final de Apocalipse, a Nova Jerusalém descendo dos céus para a terra. Apocalipse mostra que céus e terra se unirão, meus irmãos, em um lugar. É uma convergência cósmica. É algo grandioso demais. É por isso que governante nenhum pode tirar a nossa terra de nós, como foi com os israelitas no passado. É por isso que a nossa herança é superior, é maior, é grandiosa em comparação a que o povo de Israel herdou na antiguidade. Por mais que governantes ímpios possam tirar casas, nossas propriedades, nem precisa ser um governante, né? Basta nós sairmos aqui na rua, existe o risco de alguém chegar e tirar. Nosso celular, por exemplo, é uma propriedade nossa. Então, esse tipo de coisa que é transitório, obviamente podem tirar de nós, mas nossa herança, que Deus nos prometeu em Cristo, não. Nós temos isso perfeitamente guardado pelo Senhor. Então, nós acabamos de ver que a firme esperança do crente em meio à opressão aguarda a libertação do mal. E caminhando aí para o final, essa firme esperança também está firmada na justiça divina. Vamos ler o verso de número 4 e 5. Leiamos. Faze o bem, Senhor,
quando os que se desviam para as tretas tortuosas, levá-los lá no Senhor, juntamente com os malfeitores, faz sobre Israel. Então, esse trecho aqui do Salmo fala que a firme esperança do crente em meio à opressão está firmada na justiça divina. A última sessão, esse último trecho do Salmo, nos aponta aqui, nos fala de dois tipos de pessoas, de dois modos de vida e de dois destinos. Isso é muito comum nos salmos de sabedoria, né? Pega lá o Salmo 1, você vai ver que vai falar do justo e do ímpio e do fim que cada um deles terá. O justo terá um fim bem-aventurado, o ímpio terá a sua destruição. A ideia aqui de que há dois tipos de vida, dois caminhos e dois destinos. Então aí fala dos bons, né? Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos em seus corações, aos justos, aqueles que fazem aquilo que é agradável diante do Senhor. E também fala dos ímpios, os que se desviam do caminho reto. Provavelmente aqui o salmista está fazendo alusão às pessoas que caíram na tentação de tomarem as posses alheias para si, as posses dos seus irmãos. Então eles caíam nessa tentação do pecado que estava sendo praticado naquele momento. E qual o destino que cada um deles terão? Quando o salmista fala que espera que Deus intervenha na vida do justo, fazendo o bem, e aqui fazer o bem, meus irmãos, provavelmente tem essa alusão aqui à dádiva da terra, tá? Talvez de restaurar a terra do justo. Então, enquanto o salmista ele fala que espera que Deus intervenha no modo de vida justo, trazendo esse bem, ele também fala e roga a Deus para que conduza os ímpios pelos caminhos juntamente com os malfeitores. A ideia aqui de, olha, Senhor, faz com que os ímpios se vão juntamente com aqueles que estão praticando a impiedade. E o fim deles, meus irmãos, será a destruição. E o nosso salmo termina com uma fórmula litúrgica. Paz sobre Israel. É uma fórmula litúrgica. Enquanto os peregrinos cantavam os salmos, isso aí era uma expressão que terminava, dava conclusão ao salmo. O que esse trecho final nos ensina? É claro que a gente espera que Deus faça o bem aos justos agora e puna as pessoas que praticam o mal. Mas nós sabemos que Deus administra o mundo hoje de uma forma em que, por vezes, ele deixa com que a impiedade permaneça e que o justo sofra. Então é assim que acontece às vezes hoje. E, inclusive, esse era um dilema que muitos dos piedosos, muitos escritores dos salmos, eles tinham que lidar, né? Eles viam a impiedade acontecendo, o ímpio prosperando em meio à impiedade, fazendo aquilo que é mal, e eles ficavam sem entender a justiça divina. Mas eles sabiam que um dia Deus julgaria, puniria aqueles que praticam o pecado e daria descanso ao seu povo. E essa ideia foi sendo desenvolvida até chegar no Novo Testamento, onde fala de um dia do juízo. O dia do juízo, meus irmãos, é o dia em que Deus finalmente consertará as coisas. É o dia em que as coisas serão colocadas no seu eixo. Se o justo sofre hoje e o ímpio prospera, no dia do juízo vai ser o contrário. As coisas serão invertidas. E é interessante que pode ser quem for, né? O status social de ninguém, pode ser governante, autoridade. O status social de ninguém, se essa pessoa vive praticando o pecado, vive na prática do pecado, oprimindo as pessoas, né? A autoridade que oprime as pessoas, oprime o povo de Deus, status nenhum vai livrar essa pessoa de receber o seu julgamento. Pelo contrário,
o julgamento será mais severo sobre elas, sobre as autoridades que praticaram mal, porque elas têm uma responsabilidade. Deus delegou à autoridade uma responsabilidade, que é fazer o bem, que é promover a justiça. Lá em Romanos 13, a magistrado, a autoridade é ministro de Deus para fazer o bem, para promover a ordem social, para promover a justiça. Então, status nenhum de autoridade alguma a livrará do juízo que Deus trará. Pelo contrário, o juízo vai ser mais severo sobre essas pessoas. Então, agora os justos sofrem e os ímpios esticam a mão à iniquidade, eles prosperam. Mas no dia do juízo, Deus estabelecerá a justiça e também a paz. Nosso salmo termina falando de paz. E é isso que nós esperamos de fato, nós esperamos o shalom de Deus, a paz de Deus sobre o seu povo. Em um mundo repleto de males, poderes maus, opressão, angústia, promovida por sistemas políticos cuja função é proteger e promover a paz e a justiça, mas promovem o contrário, o caos. Diante disso, a nossa esperança deve estar apenas no Senhor. Nossa esperança deve estar no shalom, na paz de Deus. A paz, a prosperidade, o bem-estar que Deus trará sobre o seu povo finalmente e definitivamente. É o que nos fala Pedro em sua segunda carta. Nós, meus irmãos, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a perfeita justiça e a perfeita paz. Então, é isso que nós aguardamos em nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer fiéis a Ele, diante de toda tentação e de toda opressão que o povo de Deus sofre, confiando nele, de que Ele é poderoso para nos proteger, sabendo também que Ele nos livrará de todo mal. Nós aguardamos a libertação de todo mal, de toda tentação, e também a justiça do Senhor. Essa é a esperança do crente. Deus fortaleça os nossos corações nessa verdade. Amém.